Nós abrimos os trabalhos de hoje, lendo um pouquinho de Hebreus, capítulo 13, né? E nós vamos continuar meditando um pouquinho nesse livro, agora no capítulo 10. Nós estamos aqui reunidos nesse momento com o propósito de celebrar a ceia do Senhor. E hoje, sendo domingo de Páscoa, nós não podemos deixar de estabelecer a conexão que existe entre as coisas, né? Vamos lembrar que Jesus instituiu a ceia para a igreja no dia em que ele se reuniu para celebrar pela última vez a Páscoa com os seus discípulos, que eram judeus. Sendo a Páscoa uma festa judaica, Jesus se aproveitou dos mesmos elementos para estabelecer, para instituir uma festa que é para a igreja, judeus, gentios, que é a ceia e que foi ordenado que fosse celebrado não como era a Páscoa anualmente, mas a ceia, quantas vezes mesmo Jesus ordenou que se celebrasse? Uma vez por mês? Ele não estabeleceu frequência, é interessante, ele diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, todas as vezes, sejam quantas forem. Irmãos, isso não deve fazer da celebração da ceia uma coisa menos importante, uma coisa menos valorizada do que era a própria Páscoa para os judeus. Eles tinham as festividades deles e, por assim dizer, a Páscoa talvez seja a principal delas. Mas, para nós, a celebração da ceia deve ter a mesma solenidade, a mesma importância e a mesma alegria. Mesmo que a gente celebre ela todo mês ou toda semana, isso não deve fazer dela alguma coisa mais, assim, trivial. Nós temos esse hábito, né? É uma coisa que se torna mais rara, a gente valoriza mais. É uma tendência humana. E nós precisamos tomar cuidado com isso por celebrarmos a ceia com frequência, de nós não tornarmos ela uma coisa barata, vamos dizer assim. Porque o conteúdo dela não é barato. O significado dela não é barato. Aliás, ela fala de um alto preço que foi pago. Esse livro de Hebreus, ele traz em si esse ensinamento da grande obra de Jesus. Nós celebramos isso várias vezes ao longo da nossa jornada cristã, mas falando de um fato que ocorreu uma única vez e não precisa ser repetido, não pode ser repetido, não deve ser repetido. O autor de Hebreus relembra que a Páscoa envolvia a morte, o sacrifício de animais a cada ano. E era necessário que aquilo fosse repetido, além de todos os outros sacrifícios, as outras ofertas, os holocaustos que eram feitos ao longo do ano, mas aquele sacrifício anual também precisava ser repetido em cada vez que chegasse aquela ocasião, aquela oportunidade. Ele realmente era anual. Sempre imperfeito. E o autor de Hebreus aqui,
ele mostra para a gente como existe um contraste entre a imperfeição de uma coisa que existia só para retratar uma realidade e a perfeição de uma obra efetivamente consumada. Então, o assunto dele é a perfeita obra de Cristo, a completa obra de Cristo. Por isso, não precisa repetir. Jesus não precisou vir 2 vezes para ser sacrificado. Um único sacrifício é o que bastava e é o suficiente. Nós temos que olhar para esse sacrifício de Jesus aqui e enxergar toda vez que nós somos tentados a pecar, irmãos. E nós pensarmos que ali Jesus estava pagando por isso, por essa nossa inconsequência, por essa nossa fraqueza. O crente não precisa pensar 2 ou 3 vezes antes de pecar. Ele precisa pensar pelo menos 10 vezes. Ou, usando uma conta mais perfeita, 70 vezes 7. Sabe o que quer dizer 70 vezes 7? Sei. Não é 490, não. 70 vezes 7, Jesus usou essa expressão quando Pedro perguntou quantas vezes era preciso perdoar um irmão, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E ele diz 70 vezes 7. Não são 490. 70 vezes 7. 7 é um número que representa para eles perfeição. Uma coisa completa. Deus criou o mundo em 7 dias, obra completa. Na verdade, em 6 e o 7º ele descansou, completando tudo. E assim, na literatura judaica, na cultura deles, o 7 não é como alguns colocaram, não sei de onde saiu isso, né? Tinha aquela história de que 7 é conta de mentiroso. Conhecem essa história, né? Na Bíblia, não. Na palavra de Deus, 7 não é conta de mentiroso. 7 é número de perfeição. E 70 vezes 7 quer dizer uma coisa infinita. Sempre. Sempre. Então, sempre nós temos que pensar no perfeito sacrifício de Cristo por nós. No capítulo 10 aqui, nós lemos o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Sombra. Ela só dá para nós aqui um indício, uma silhueta, sem formas definitivas, né? Quando a gente vê a sombra de alguém, isso é uma representação muito mal definida. Às vezes nós não conseguimos, pela sombra, nem identificar de quem é aquela sombra, né? Talvez se virar de lado, bom, o nariz denuncia. O nariz, ou a barriga. Mas a sombra não traz aquelas formas, né? Da nossa fisionomia. E assim, Hebreus trata como algo parecido com isso, né? Na língua original, alguma forma bem imperfeitamente definida dos bens futuros. A lei é isso, uma representação não perfeita, não completa, não exata dos bens futuros. E como ele segue dizendo aqui, então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez,
os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ou seja, se relembra os pecados. A gente tem, explicar aqui, que comemoração para nós geralmente é festa, né? A gente fala, vamos comemorar o aniversário. É festa, celebrar com alegria. Então, aqui, comemorar os pecados não quer dizer, ei, pecamos, pequei mais 100 vezes. Não. Comemorar é fazer você lembrar dos seus pecados. Então, toda vez que era celebrado aqueles sacrifícios, e especialmente ele se refere aqui àqueles sacrifícios anuais, naquelas festividades especiais, onde era oferecido um sacrifício pelos pecados do sacerdote, depois pelo povo, e nós finalmente tínhamos ali os dias de purificação dos pães asmos e da Páscoa. Ele fala, esses sacrifícios que eram oferecidos nessas festas, eles tinham que ser repetidos. Eles tinham aquele calendário anual e todo ano eles tinham que seguir, e era necessário isso, porque feitos uma única vez, eles não fariam nenhum efeito. E mesmo todos os anos eles sendo repetidos, na verdade eles não cumpririam aquilo de que eles estavam falando, porque eles eram só sombras. Era só um indício, eles estavam mostrando um sacrifício verdadeiro, aquele sacrifício perfeito, aquele que haveria de ser cumprido e que realmente iria exercer os efeitos necessários do perdão dos pecados. Mas por que então Deus deu a eles que celebrassem aquilo constantemente? Para que eles fossem constantemente relembrados dos pecados deles. Aquele animalzinho sendo morto ali, ele era forçado a pensar, ele está morrendo, por quê? Pelos meus pecados. Né? Aquele animalzinho não está morrendo porque ele fez isso ou aquilo. Ele nem mesmo está sendo morto, sacrificado para alimentar o povo. Não, ele está sendo sacrificado para ser queimado, né? Para ser o sangue dele derramado e a carne dele queimada depois, consumida. Por quê? Por minha culpa. Nós temos que ser constantemente relembrados dos nossos pecados. A ceia, irmãos, não deixa de falar para nós a respeito dessa mesma verdade. Porque quando nós comemos desse pão e bebemos do cálice, nós relembramos o corpo de Jesus, que sofreu aqueles tormentos terríveis. O que ele padeceu fisicamente por nós. Mas nós temos que ir além, porque Jesus padeceu também psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele, colocado na condição de homem, sujeito às mesmas coisas que nós, ele padeceu. E a gente sempre deve lembrar que ele sofria as dores. Ainda essa semana eu li um artiguinho falando sobre isso, sobre uma pesquisa, como eram colocados realmente aqueles sacrifícios, o tipo de açoite que Jesus sofreu, como era que os romanos faziam isso. É realmente cruel, irmãos, o que Jesus padeceu. Não era um chicote comum, tiras, né? Mas eles tinham, segundo os pesquisadores, o tipo de açoite deles tinha, na ponta do chicote, tinha umas bolinhas de metal para pesar, para causar impacto, e
ainda uma partezinha de metal para rasgar mesmo, para cortar. Então, eram afetados não só a pele, né, mas o açoite era realmente para ferir profundamente. Todo o sofrimento que Jesus padeceu, a humilhação, a dor, a rejeição, e, por fim, o peso dos pecados cobrados sobre ele por parte do Pai, todo aquele peso que recaiu sobre ele é nossa culpa. Mas Jesus esteve ali pronto para fazer isso, para cumprir aquilo que era necessário. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos comemorando a morte de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos comemorando os nossos pecados. Comemorando no sentido de relembrar isso. Então, por isso eu digo, nós temos que pensar bem e tentar não pecar mais, porque Cristo morreu por culpa dos nossos pecados para nos purificar. Nós vamos ler aqui sobre isso. O autor de Hebreus fala sobre essa questão. Jesus morreu não só para pagar nossos pecados, mas ele tinha um propósito maior do que esse. Ele segue dizendo aqui no versículo 4, né, sobre aquelas ofertas, aquele sacrifício. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aquilo era só sombra mesmo. O sangue daqueles animais, por mais solene que fosse aquele sacrifício, por mais efeito que isso causasse no povo, de se sentir contrito, triste por ver aquele animal sofrer, sabendo que é por culpa dele, aquilo era impossível de purificar os pecados. Um simples animal não podia purificar ninguém dos seus pecados. Ele segue dizendo, aí ele vai falar de Cristo. Por isso, versículo 5, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Uma citação profética do Antigo Testamento, Salmo. Entrando no mundo. Cristo, sendo o Filho de Deus, ele veio ao mundo. Entrando no mundo, ele estava dizendo isso. Sacrifício e oferta não quiseste. O Deus que requereu que o povo fizesse aqueles sacrifícios, mas aqueles sacrifícios não atendiam às exigências de Deus. Eles não supriam isso. A forma imperfeita que ele era praticado não cumpria o propósito necessário. Mas ele diz, mas corpo me preparaste. Ou seja, Cristo ali veio de forma física, como um homem, em um corpo humano. Versículo 6, ele ainda diz, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Por quê? Porque todos aqueles sacrifícios e holocaustos, eles eram imperfeitos, eram só representação. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, como nós já lemos antes, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. Então, retira o primeiro e coloca o segundo, a aliança. Né? Ele está falando aqui da aliança de Deus. Aquilo imperfeito é retirado e agora se cumpre aquilo que é definitivo e que é perfeito. Aquilo que apenas foi colocado no mundo para retratar a obra de Cristo, agora se cumpre. Jesus chamou aquilo de a nova aliança, né? O Novo Testamento no meu sangue, que se cumpriu ali. O Novo Testamento quer dizer a nova aliança. Não é, na verdade, apesar desse nome, nós não devemos nos enganar, dizendo, bom, Deus cancelou aquela primeira aliança, ele tentou uma coisa com a lei, mas não deu certo, então agora ele estabeleceu uma nova. Não, é uma nova etapa onde é mostrado aquilo que passou, que era uma mera representação apontando para Cristo, e agora se coloca a nova aliança, que é a forma definitiva de Deus mostrar aos homens os seus pecados e mostrar a sua graça e misericórdia. O cumprimento daquilo. O Cordeiro finalmente veio ao mundo. E ele, quando veio ao mundo, estava dizendo, eis, aqui vem. Para quê? Para cumprir a tua vontade. Para cumprir a vontade do Pai. Versículo 9. Eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E no versículo 10 ele fala, sim, nessa vontade de Deus, nós, crentes no Senhor Jesus, os crentes nele, aqueles que confiam que é Ele quem faz isso, nós somos santificados nele, pela oblação do corpo de Jesus, pelo sacrifício dele, pelo derramamento do sangue dele. Isso não quer dizer que todo membro de igreja tenha isso em si de verdade, mas que todo aquele que realmente crê em Jesus, aquele que confia totalmente em Jesus, não é a nossa filiação, não é a nossa ligação afetiva, humana, não é a mera crença intelectual, mas é a nossa confiança plena em Jesus. Não são as nossas obras. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, ouvem o Evangelho e ainda estão pensando que por elas serem boas, elas vão merecer a salvação, o perdão de Deus. Elas não estão lá, elas não conseguem entender que elas teriam que estar ali só confiadas na graça e misericórdia do Senhor. Só porque Jesus pagou aquilo. Por aquilo tudo. Olha, que esse não seja o engano de nenhum de nós aqui. Nós somos poucos. Mas é possível que até entre esses poucos nós tenhamos aqueles enganados. E eu espero que não. Que todos nós que estamos aqui realmente possamos ser daqueles que estão confiados em Jesus, de verdade. O Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. E Ele levou de uma vez por todas as minhas culpas. Nós somos santificados, versículo 10. Pelo sacrifício, pela oblação do corpo de Jesus, feita uma única vez. Perfeita, completa. No versículo 11 ele volta a relembrar aquilo que era feito. Ele diz, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios
que nunca podem tirar dos pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por estrado de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui ele traça de uma maneira bem clara esse contraste, né? Que existe entre o culto judaico, daqueles sacrifícios constantes, sacrifícios que os sacerdotes traziam diariamente, e eles se repetiam. E ele diz, essas eram obras imperfeitas, porque eram só um retrato. Mas Jesus cumpriu de uma vez. Então nós estamos falando a obra perfeita de Jesus. Uma coisa, quando é perfeita, ela não precisa ser refeita. Amém? Quando a gente é imperfeito, né, ou faz uma coisa imperfeita, você precisa ficar depois reformando, mudando aqui e ali. E sempre você observa que nunca está perfeito, né? Eu tive a oportunidade, assim, de edificar uma casa. Uma coisa que eu nunca pensei que eu teria a oportunidade de fazer é construir uma casa. Eu planejei, né? Como seria a distribuição dos cômodos, como ia ser. Conversamos, planejamos, construímos. Hoje eu olho, poxa, mas eu devia ter feito isso assim, isso assado. Né? Tanta coisa que deveria ser tão diferente. Nem a casa deveria ser ali, deveria ser em outro lugar. A gente começa a enxergar quanta coisa fez errado. Para consertar, talvez tenha que demolir tudo e fazer de novo. Ou ir fazendo um ajuste aqui e outro ali, né? A obra de Cristo, ela é perfeita. Ela não demanda reparos, nem acréscimos. Nada precisa ser acrescentado, porque a obra dele é perfeita. E com isso, hoje ele aguarda o cumprimento dos efeitos da sua obra. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. E aguardando até o dia que aqueles, onde as coisas vão se consumar, e aqueles que o rejeitaram, aqueles que têm perseguido, eles vão dar contas definitivas, vão ser julgados por ele. Seus inimigos vão ser colocados por descabelo de seus pés. Porque aparentemente, irmãos, o mundo prevalece. Né? Muita gente se engana de achar que o mundo prevalece sobre Cristo. Ao ponto de muita gente dizer que o cristianismo iria desaparecer do mundo. Muita gente já profetizou isso, né? Que a Bíblia, o cristianismo vão ser apagados do mundo. E o tempo passa e o que nós vemos é que, falando mal ou bem de Cristo, o nome dele é cada vez mais propagado. O evangelho está sendo levado, encontrando rejeições, conflitos, combates. Mas Jesus está sendo levado pela pregação e o propósito da morte dele lá na cruz está se cumprindo na vida de mais pessoas. E aguarda aquele dia em que esse mundo vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a Bíblia diz isso, não quer dizer que todo mundo vai se converter, mas que todo mundo vai ter que reconhecer. Os salvos vão reconhecer isso não tardiamente,
mas vamos glorificar a Deus por isso. Eu confiei a vida toda naquele que é o Senhor. Eu andei confiado na pessoa certa. Mas o mundo vai lamentar. Jesus é realmente o Senhor. E eu rejeitei. Eu negligenciei. E não quis dar ouvidos a essa verdade. Versículo 14 nos lembra que Jesus fez aquilo para nos santificar para sempre. A obra dele perfeita também nos aperfeiçoou. Isso quer dizer que nos colocou diante de Deus perfeitos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, muito pelo contrário. Existe uma coisa na vida do crente. O crente enxerga mais pecado na vida dele do que no tempo que ele era um ímpio. Porque quando a gente anda cego, a gente não enxerga os próprios pecados. O crente, cada pecado incomoda ele. E ele enxerga quase todos eles instantaneamente. Isso acontece com você? O mundo faz 1000 coisas que eles acham normais. E nós, quando estávamos nas mesmas condições deles, também. Agora, se você é um crente em Cristo, aquelas mesmas coisas já não parecem normais para você. Parece? Escapou da sua boca uma palavra de ira, uma palavra menos adequada, uma ofensa, você já pensa, não deveria ter falado isso. Nós já somos levados a... Senhor, me perdoa por isso. Tira esse tipo de coisa da minha boca, da minha vida. Naquele tempo, isso não era nada. Agora não. Mas por quê? Aqueles que são santificados em Cristo, eles sabem que essas coisas não fazem mais parte da vida dele, não devem estar permanentes na vida dele. Vamos falar sobre isso. Que nós, aquele que também tem fé em Jesus, ele não peca. No sentido de que ele não vive pecando. Ele não peca deliberadamente. Versículo 15 diz: E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha, que coisa maravilhosa esse versículo 16. Ele afirma que Deus disse, eu farei aliança com eles. Um pacto. Um pacto aqui implicitamente está falando de um acordo de paz. A gente pregou outro dia sobre o Deus de paz, né? Domingo passado. Deus estabelece com nós a paz por meio de Jesus Cristo, amém? Mas ele diz também, não se resume a isso. A obra perfeita de Cristo não só estabelece a nossa paz com Deus, mas ele, quando desperta em nós a fé nele, a confiança na eficácia
no amor de Deus por aquele sacrifício, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós também tenhamos as leis de Deus, não escritas em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Ou seja, como ele diz aqui, porei as minhas leis em seus corações, na nossa mente, no nosso íntimo. É por isso que quando o crente peca, isso incomoda ele. É por isso que o crente é levado a pensar muito antes de pecar. É por isso que o crente é levado a entender a necessidade que ele tem de uma vida de consagração, de santificação. E se isso não existir em algum de nós, é porque tem alguma coisa muito, muito errada. Quando a nossa consciência não nos acusa por essas coisas, tem alguma coisa muito errada. E muito provavelmente a coisa errada é que falta Cristo na sua vida. Até a participação na ceia, comer o pão e celebrar, né, com o vinho, o suco da uva aqui, não vai infundir em nós salvação. Mas pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? Aquele que participa indignamente faz isso para quê? Sua própria condenação. De toda forma, não quer dizer que isso vai levar alguém para o inferno. Mas isso vai acusar ele. Você está falando, você é um mentiroso, porque a ceia está falando, né? Cristo morreu por mim. Eu fui lavado pelo sangue dele. Mas se isso não é verdade, eu não passo de um mentiroso. O pior é que tem gente que mente para os outros. Você pode mentir para os outros todos aqui, enganar todo mundo. Mas você não engana Deus. Né? A gente não tem como mentir para Deus. Deus sabe. Ele conhece os nossos corações. E a grande vítima dessa mentira acaba sendo nós mesmos. Porque nós estamos mentindo para nós mesmos. E nos enganando. Mas quando realmente nós depositamos a nossa fé em Jesus, nessa obra perfeita dele, o que nós temos é isso, uma aliança com Deus. As leis de Deus colocadas no nosso coração. E como diz aqui, e as escreverei em seus entendimentos. E o versículo 17 ainda acrescenta aquela paz, aquela certeza do perdão. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Tudo aquilo que a gente fez, apagado. Deus diz, nunca mais vou me lembrar disso. Deus vai ter amnésia? Não. Isso quer dizer que Deus nunca mais vai colocar isso diante dos seus olhos. Nunca mais vai cobrar. Nunca mais vai lançar em rosto. Porque não tem o que cobrar. Porque já foi cobrado. Já foi pago. Pelos touros e bodes? Não. Por nós mesmos? Por sacrifícios pessoais? Porque nós demos muita oferta? Porque nós gastamos nossos domingos na igreja? Não. Foi pago por Cristo. De uma única vez. Uma obra perfeita. Completa. Versículo 18. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Não precisa mais. Uma vez que nós tivemos nossos pecados perdoados por Cristo, não existe mais nenhum tipo de sacrifício necessário. Não precisa mais sacrificar animais. Alguém pergunta, um judeu que se torna um cristão, um judeu que
entende que Jesus Cristo é o Messias, ele deve continuar a guardar a lei, uma vez que a lei foi dada para os judeus, muita coisa é colocada ali como estatuto perpétuo. Vamos lembrar o seguinte, Jesus disse que não veio cancelar a lei, ele veio para cumprir, e ele cumpriu tudo. Então, vamos dizer, um judeu convertido, ele deve continuar a oferecer sacrifícios de animais? Nunca. Ele entende que o verdadeiro cordeiro já veio e já cumpriu, já fez de uma vez definitiva. Se isso é uma verdade para um judeu, quanto mais para um gentil. Não existe mais sacrifício, oblação, derramamento de sangue pelo pecado. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é ele mesmo, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa expressão aqui fala de nos achegarmos a Deus inteiramente purificados. Como é que nós temos essa purificação plena? Em Cristo. Corpo lavado em água, que representa a nossa busca de uma vida santa. Jesus, como o grande sacerdote, é interessante que nas solenidades judaicas era preciso que houvesse um sacerdote, um animal a ser sacrificado, né? Os personagens eram distintos. Jesus veio e cumpre tudo. Ele é o próprio sacerdote e ele é o próprio cordeiro. Ele unifica os papéis ali que eram representados. Porque o sacerdote não poderia cumprir os dois, né? O sacerdote não poderia ele mesmo se sacrificar pelos outros. Deus nem queria isso. E muito menos o animal poderia cumprir o papel dos dois. Só Jesus tem o poder de cumprir tudo isso. Mas o que Jesus operou em nós é tão perfeito, tão completo, que ele nos dá a condição de nos achegarmos a ele agora com os corações purificados da má consciência, nosso íntimo, nossa alma, nossas vontades purificadas pela obra. Ele fala aqui de uma purificação, uma santificação íntima, interna. E quando fala do corpo lavado, ele está falando de uma coisa exteriorizada. O sacerdote também, antes de oferecer os sacrifícios, ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar. Lembra que no tabernáculo tinha a pia? Ele se lavava na pia, para purificação, para ele poder estar apto, né, a cumprir aquelas solenidades, aqueles rituais. Mas ele fala de uma purificação exterior. O banho lava o corpo, não purifica por dentro, não é verdade? A água não tira nosso pecado, a água pode tirar nosso cascão, nossa sujeira, o pó que está sobre nós. Então ele está falando aqui de uma purificação, uma santidade interior que se reflete no exterior. Um grande problema do mundo é quando ele quer promover uma santidade exterior, mas aquilo não é uma realidade interna, não dá para fazer de fora para dentro.
A santidade, a santificação é uma coisa que é operada de dentro para fora. Primeiro, um coração transformado. Santificação. Nós somos santificados em Cristo. Nossa alma, nosso coração é purificado. E aí isso se reflete na nossa vida. Se a gente olha para a nossa vida e não consegue ver reflexos de uma santificação verdadeira, talvez é porque falte aquela coisa interna, interior. Mas se nós temos isso em Cristo, é uma consequência natural e necessária. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com sinceridade, na presença de Deus. Amém, irmãos? Versículo 22. Em inteira certeza de fé. Nós somos desafiados pela Bíblia a confiar inteiramente em Cristo. Inteira certeza de fé. Se eu duvidar um pouquinho de que Cristo tenha sido suficiente, é o grande pecado mortal que infelizmente afeta muitos evangélicos, né? Que eles até declaram uma fé em Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Mas aí vai um e diz: Jesus é o Salvador, mas para eu ser salvo eu preciso guardar o sábado. Coitado. Parece que o cumprimento daquele itemzinho da lei é necessário para completar o que Jesus fez. Ou aquele que é mais comum ainda, né? Que diz: eu creio em Jesus Cristo, Jesus é o Senhor, é o Salvador do mundo, mas eu preciso cumprir, fazer as boas obras, ou eu tenho que perseverar até o fim, depositando confiança em si. Olha, Jesus fez, mas depende de mim agora. Será que uma pessoa assim pode chegar em inteira certeza de fé? Você tem plena fé, plena confiança em você mesmo? E eu não confio plenamente em mim. Nós somos sujeitos a tantas fraquezas e quantas vezes a gente se depara com coisas onde nós mesmos nos entristecemos porque ficamos decepcionados com a gente mesmo. Não dá para confiar em nós mesmos. Plenamente não. A inteira certeza de fé só pode ser depositada em Cristo, se nós confiarmos exclusivamente nele. E o resto é consequência. Se eu confiar inteiramente em Cristo, o que eu sei é o seguinte, é que ele vai me sustentar. Ele escreveu as leis dele no meu coração. E ele que começou a boa obra, Deus começou em nós a boa obra, ele vai completar. Então nossa confiança não está em nós, mas nele. E quando nós vivemos assim, nós nos achegamos a ele em inteira certeza de fé. Que quando nós celebrarmos a ceia hoje, cada um de nós possa estar se achegando a Deus dessa maneira. Com um verdadeiro coração. E com inteira certeza de fé. Vamos orar.